nosso entendimento também para entender, Pai, Amém. um pouco daquilo que o Senhor tem para nós hoje. Amém. E que nós possamos aprender a descansar no Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Está com o Senhor. Amém. Então, eu quero saudar novamente a todas as irmãs e irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Dizer que é um privilégio poder ter esse contato com vocês nesse momento de pandemia, de isolamento social, né? E esse contato é muito singular, muito importante. Ver as irmãs e ver também os irmãos, né? Nesse sentido, foi me sugerido falar aqui alguma coisa sobre a segunda volta de Jesus. E essa semana nós tivemos uma reunião na igreja, um conselho da igreja, juntamente com a junta diaconal, e foi mencionado essas questões, e é um tema muito importante, né? É o último assunto da Escritura, né? É um assunto que cristão nenhum deve furtar a não entender e a não dominar completamente esse assunto para poder não ter dúvida. Porque nós vivemos num tempo de muitas dúvidas, muitas inseguranças, né? Muitas incertezas, muita mentira no meio da política e tudo mais, né? E também, por não dizer também, às vezes, muitas mentiras dentro da própria igreja, né? De um modo geral. E a gente precisa ter um esclarecimento sobre esse assunto. Então, deixa eu dar aqui reforçar aqui a notícia. Nós resolvemos falar sobre a segunda vinda de Cristo de maneira detalhada e de maneira mais aplicada a partir de domingo na escola bíblica, né? Os cultos vão voltar parcialmente, né? Esse parcial é as pessoas de área de risco deverão ficar em casa, né? E as crianças também, mas a escola dominical vai funcionar com um horário de 9 às 10, né, pastor? De 9 às 10, e eu vou estar falando sobre a volta de Cristo. 3 ou 4 estudos, domingo a partir de domingo, né? Mas hoje aqui eu quero me propor a sanar e a também tirar algumas dúvidas que as irmãs ou os irmãos, porventura, possam ter. Então, Gesilda me passou uma diretriz com respeito à questão dessa segurança que nós podemos ter com respeito à salvação em Jesus, né? Qual é a segurança que a gente pode ter? Como é que nós podemos, de fato, se assegurar da garantia de que somos salvos e que não vamos ser deixados para trás em hipótese nenhuma, né? Então, nesse sentido, eu vou deixar aí aberto para a Gesilda fazer a primeira pergunta, Gê, se você puder fazer aí, e a gente poder... Gesilda está aqui. Dizem Filipenses. Isso que eu tinha esquecido. Obrigada. Se, como dizem Filipenses, que vivemos para Cristo e que o morrer é lucro, ou seja, a nossa morte significa encontrarmos com nosso Salvador e, sendo a volta de Cristo uma mensagem de esperança, porque tantos cristãos sentem tristeza frente aos sinais desta vinda. Uhum. Se eu entendi bem, né? Então, assim, é preciso nós entendermos algo muito categórico a partir das expressões da Bíblia, né? Por exemplo, no dia que você encontra Jesus, no dia que você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, pela ação e pela atuação do Espírito Santo de Deus, você é selado, segundo Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Esse selo é o penhor da nossa garantia, da nossa salvação. Quer ver? Eu vou ler para vocês verem aqui, Efésios, se vocês tiverem e quiserem acompanhar, pode ler. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Para a gente poder ter uma noção e poder responder a partir da pergunta da Gesilda, né? Diz assim, ó: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então, esse selo é uma garantia absoluta. Esse selo ninguém pode remover de nós, em hipótese nenhuma. Não há qualquer possibilidade de remover esse selo
que Deus, por meio do Evangelho de Cristo, colocou em nós, manifestando o Espírito Santo na nossa vida. Nesse sentido, por que os cristãos têm tristeza, né? Por exemplo, me faz reportar aqui o episódio do dilúvio. No dilúvio, tem uma expressão lá e tem uma ação de Deus que muita gente não compreende, né? Quando Deus mandou Noé entrar dentro da arca com a sua família, 8 apenas, e os animais, veio um anjo e lacrou a arca por fora. Essa arca foi lacrada por fora porque Noé, na condição de pecador, e que todos nós estamos na condição de pecador, com certeza ele seria tentado a abrir a arca com aquela, entre aspas, dó, pena, e a pena nossa e a dó nossa, envoltos pelo pecado, é pecado do mesmo jeito, né? Se tem um Deus que é justo, que é misericordioso, que é amoroso, é Deus. Mas nós, por causa do pecado, sentimos a aflição de outras pessoas, sentimos a aflição daqueles que não tiveram ainda um encontro com Jesus. A Escritura diz que vai ser um tempo para alguns de riso, de gozo, mas para outros de choro e ranger de dentes, né? É por isso que a igreja tem que se esforçar para levar o evangelho, a pregar o evangelho a toda criatura, né? A todos poderem conhecer a graça maravilhosa do Senhor. O propósito de Deus de manifestar o seu amor em Jesus Cristo, né? Então, nesse sentido, não sei se eu estou respondendo bem, viu? Questiona aí, viu, Gê? Se eu estou aí meio... Porque isso aqui para mim é tudo novo, tá? Falar diante do computador, embora eu estou vendo aqui os irmãos, né? Mas eu não tenho habilidade com isso, não. Então, assim, nós temos uma garantia, mas somos pecadores. Temos dentro de nós o pecado, o germe do pecado, né? E esse germe do pecado vai fazer a gente tender para muitas coisas. Por exemplo, a gente pensar que Deus é injusto. A quem pense. Por que não salva todo mundo, né? A gente, dentro do nosso senso humano de justiça, a gente fala assim, por que Deus não salva todo mundo, né? Por que não salva todo mundo? Essa foi uma pergunta que uma pessoa certa vez me fez, né? E eu perguntei para ela sobre se ela já tinha tido namorados, né? Ela era casada. Ela falou que namorou com outras pessoas, né? E eu perguntei para ela, por que você não casou com o primeiro que você namorou? Ela falou, não, porque eu não quis. Porque eu não quis. Então, se nós pecadores temos direito de escolha, imagina Deus, né? Agora, é um mistério, viu, queridos? Nós não temos condições nenhuma de julgar quem vai ser salvo e quem não será salvo. Porque a salvação é alguma coisa muito particular de Deus. Eu sei que nenhuma gota do sangue de Jesus foi derramada em vão. Essa certeza eu tenho. Nenhuma gota do sangue de Jesus foi derramada em vão. Foi derramada por um povo particular e especial de Deus. Mas esse povo não tem uma estrela na testa, não tem qualquer sinal de dizer que aquele ou aquela é de Deus ou não. Então, assim, eu prefiro pensar num todo, na graça salvífica maravilhosa do Senhor, abraçando de modo extraordinário, dentro do seu propósito, a todos aqueles que ele quer salvar. Então, a gente precisa crer nesse sentido, né? E Filipenses capítulo 1, versículo 6, também diz assim, que aquele que começou a boa obra em nós vai completar até o dia de Cristo. Então, Deus não faz nada pela metade. Deus não vai levar você até na metade do caminho, não. Ele vai levar você até o fim. Foi o hino que nós acabamos de cantar, não é verdade? Gê, eu respondi ou estou falando demais? Cadê a Gê? Tá ótimo, pastor. É isso aí, não. Graças a Deus, a gente não tem um tempo determinado, 40 minutos, né? Mas é isso aí, tá muito bom. Glória a Deus pela resposta. Se o senhor quer falar mais, pode falar, não tem problema não. Depois a gente entra na outra. Então, assim, irmão, então, só para resumir isso, e para a gente poder ter uma certeza, né? Por exemplo, nós temos a Bíblia como única regra de fé e de prática.
nós não praticamos, não acreditamos em nada fora do que a Escritura diz. E quando eu digo que a Escritura diz, eu digo dentro de um contexto, em todo um contexto, né? Dentro do contexto histórico, gramatical e dentro de um contexto teológico, né? Então, às vezes as pessoas têm dúvida com respeito se vai ser salvo ou não. Por exemplo, essa celeuma de achar que o anticristo, que o diabo tem poderes que se iguale ou que se iguale ao poder de Deus é falacioso. O diabo é só criatura de Deus. Deus é criador de todas as coisas. Deus é ímpar, Deus não é par. Não existe disputa cósmica entre bem e mal, não. Só existe o bem. O resto é o pecado. Pecado que pegou o próprio diabo, que era um anjo de luz, e pecado que pegou toda a humanidade. Então, nesse sentido, quando nós olhamos para a Escritura aponta um Deus soberano. Se você olhar para a soberania de Deus, é algo tremendo. Por exemplo, se você pegar o Salmo 2, versículo 8, está escrito assim que Deus ri dos planos dos homens, dá boas gargalhadas naqueles planos mais escondidos, né? Secreto, que ninguém, né? Deus dá boas gargalhadas porque Deus é onipotente, Deus é onisciente e Deus é onipresente. É todo poderoso. Nada se iguala a Deus. Por isso que eu digo que Deus é ímpar. Deus não é par. Depois, quando você vai olhar para os decretos, olhar para a doutrina decretiva de Deus, decretos mutáveis e decretos imutáveis, isso é um gozo para qualquer cristão se aprimorar e se aprofundar nessa doutrina sobre os decretos de Deus. O que Deus decretou? Alguém pode mudar algum decreto de Deus? Alguém pode legislar, julgar, ser conveniente mudar quando quiser mudar? Bom, aqui no Brasil você sabe que pode mudar, né? O presidente decide uma coisa, o Supremo Tribunal vai lá, diz que não, mas o plano decretivo de Deus, em especial os decretos imutáveis, ninguém, em tempo nenhum, mudará. Se Deus falou que vai ser assim, vai ser dessa maneira. Não há qualquer tentativa de conspiração. Quem está conspirando porque Deus está mandando conspirar. Por exemplo, lembra de Faraó? Moisés não ia lá para pedir para Faraó liberar o povo, não foi? E Faraó, ora, quebrantava o coração e falava assim, pode ir. Ora, Faraó falava, não vai. Agora, quem que estava por trás? Endurecendo Faraó? Deus. Porque Deus queria ser glorificado. Deus queria manifestar o seu poder no seu tempo e na sua hora na nação egípcia. A Escritura lá em Romanos, Paulo diz assim que Deus efetua em nós tanto querer como realizar. Para você ver. Tanto querer como realizar é Deus que faz. Isso, é claro, não inocenta o homem. Não inocenta o homem de jeito nenhum. Porque o homem mais justo da terra, se Deus falar que ele é pecador, ele é pecador. Se Deus falar que ele está condenado, ele está condenado. Por quê? Porque ele é soberano. Diante da sua criação, Deus pode qualquer coisa. Inquestionável. Nós que somos pecadores, ousamos a questioná-lo, né? Não aceitar o plano dele, não entendo isso, não sei por quê, mas a gente precisa saber que Deus é soberano. A doutrina carro-chefe da Escritura é mostrar Deus um Deus soberano. E um Deus, dentro da sua soberania, que decretou, no tempo e no espaço, todas as coisas que estão acontecendo. Então, nada foge do seu controle e da sua vontade, que é bendita eternamente. Também, algo que nos fortalece muito na nossa fé, e que tira qualquer medo, e que tira qualquer vestígio de dúvida concernente à nossa salvação, é a doutrina que nós chamamos de doutrina da perseverança dos santos. Aonde é que reside essa doutrina da perseverança dos santos? É o santo que está se esforçando para poder chegar lá? Ou essa doutrina tem uma garantia mediante a Trindade? O Pai, o Filho e o Espírito Santo é quem garante, como eu citei agora há pouco, Filipenses 1:5, aquele que começou boa obra vai completar até o dia de Cristo. Então, a perseverança do santo é uma doutrina maravilhosa, que qualquer cristão deveria aprofundar um pouco mais para poder se assegurar, não ter dúvida. Por exemplo, lembram de um cântico muito... Eu acho lindo o cântico. A melodia do cântico é fantástica. E diz assim, segura na mão de Deus,
e vai. Quem já ouviu o canto, faz assim. Quem já ouviu? Né? Segura na mão de Deus e vai. Bom, a Escritura vai nos mostrar uma outra realidade. Porque se eu segurar na mão de Deus para ir, querido, no primeiro sulavanco, eu solto. Na primeira curva que Deus fazer, eu largo tudo. Não é assim? Quantas das vezes eu e você pensamos em largar, em abandonar a fé? Lembra quando os discípulos, Jesus pregou aquela mensagem dura, né? E o pessoal falou, quem poderá fazer uma coisa dessa? Salvo todo mundo, só ficou os discípulos, né? Aí Jesus chega e diz assim, e vocês não querem ir também, não? E a resposta foi, Senhor, para onde nós vamos, só tu tens a palavra de vida eterna. Então, a música, esse canto que é muito lindo, mas a verdade é Deus que tem que segurar na nossa mão, porque se eu segurar na mão dele, eu solto, por qualquer coisa. Diante de uma tribulação, diante de uma crise, diante de um problema, eu solto. Agora, se Deus estiver segurado na minha mão, não tem como eu sair fora. Então, é Deus que segura na nossa mão na salvação. É Deus que garante. Por exemplo, Romanos 8, Paulo vai dizer que nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não é do nosso amor, não é do nosso amor, é do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada nos separa. Aí ele vai falar assim, nem anjo, nem principado, nem fome, nem perigo, nem nudez, nem coisas do presente, nem do porvir, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E ele começa dizendo que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, as pessoas têm medo sobre o sinal dos tempos, parece que o negócio está descontrolado, o diabo está planejando, o anticristo está vindo para colar. Olha, a Escritura diz que quando essa tríade maligna tentar se opor à segunda vinda de Cristo, e eles vão tentar, como o Faraó também tentou, dentro da normalidade do que Deus já planejou, no tempo e no espaço. Diz a Escritura que com um sopro, apenas um sopro, querido, Jesus vai apenas soprar e vai jogar por terra todos esses inimigos. A Igreja de Cristo padece e nós passamos por questões aqui na terra porque o pecado está dentro de nós. Mais do que a ingerência maligna na nossa vida, é a ingerência do pecado. O pecado nos separa do amor de Deus. O pecado nos separa. Isaías 52 diz que o que faz separação entre nós e o nosso Deus é o pecado. É o pecado. Então, mais do que a ingerência maligna, é a ingerência do pecado na nossa vida. Que está aqui em mim, está em você, está em todos nós. Paulo chegou até a falar assim, maldito homem que eu sou. O bem que eu não quero fazer, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. O mal que eu não quero fazer, esse está sempre diante de mim. Quem me livrará do corpo dessa morte? Ele diz lá, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, irmãos, nós podemos nos regozijar pelas afirmações categóricas da Escritura concernente ao caráter de Deus. Então, soberania de Deus, decretos imutáveis de Deus, perseverança do santo. Você precisa aprimorar, estudar um pouco mais sobre a perseverança do santo, você entender e ter uma paz gloriosa aqui na terra, começar a desfrutar do paraíso já aqui na terra, regozijando na soberania de Deus, nos decretos imutáveis de Deus e na perseverança do santo. Agora, escute, não só tem essa doutrina. A Escritura ela é a palavra de Deus e ela nos chama para um alicerce da fé. O alicerce da nossa fé é a palavra. Então, eu não sei se você já ouviu falar da doutrina da suficiência de Cristo. Alguém já viu? Doutrina da suficiência de Cristo? Olha, cristão que se preza não pode furtar, não conhecer essa doutrina. O que Cristo fez, alguém pode revogar. Ele é suficiente em que esfera? Quando ele diz que rasgou o escrito de dívida que era contra nós, o que quer dizer isso no mundo cósmico, no mundo espiritual? O que quer dizer, por exemplo, quando Cristo ressuscitou, pegou a chave da morte e do inferno? O que quer dizer isso para nós? O que representa isso para nós? O que representa, por exemplo, Filipenses capítulo 1, versículo 5 em diante, que diz que quando Cristo ressuscitou, ele recebeu o nome que está acima de todo nome.
para que o nome de Cristo se dobre no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. O meu sinal aqui desapareceu, Rafa. Não? Apareceu só você aqui. Estão me vendo? Alguém está me vendo? Peraí, eu acho que perdeu a câmera. Perdeu a câmera. Então, está com áudio. Eu estou com áudio aqui, então vocês vão ouvir. Então, a doutrina da suficiência de Cristo, ela precisa ser matéria de uma reflexão mais séria por parte da igreja nesses dias. A suficiência de Cristo. Cristo é... Cristo é suficiente. Então, se você se apropriar dessa doutrina, você vai ver o que é que Cristo fez por nós, gente. A Escritura diz assim, se Deus não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará com ele, graciosamente, todas as coisas? Outra coisa, irmãos, quando lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, quando Jesus ressuscitou e apareceu ao grupo dos discípulos, ele falou algo que é tremendo. Ele diz assim, todo o poder é me dado no céu e na terra. Não foi algum poder, foi todo poder. Todo. Ou seja, a fonte máxima do poder está em Cristo. Para ele, por meio dele, todo o poder foi dado a ele. Ele fala assim, todo o poder é me dado no céu e na terra. Então, ele vai comissionar os discípulos aí por todo mundo pregar o evangelho, e ele diz lá no final assim, e eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, a doutrina da suficiência de Cristo. As pessoas ficam pensando que muitos de nós, por termos uma fé, às vezes imatura, não caminhamos o suficiente ainda, às vezes nós precisamos, às vezes parece que a gente precisa de alguma coisa a mais. Quem sabe, por exemplo, de um anjo, né? Se um anjo viesse e falasse, ou, né? Não, Cristo é suficiente. A Escritura diz que Cristo é suficiente. Então, essa doutrina, ela tem que ser explorada por nós, conhecida por todos nós. O que Cristo fez? Está devendo alguma coisa para alguém? Para Deus? Para o diabo? Para alguém? Por exemplo, há quem pense que a dívida que Cristo pagou foi ao diabo. Não, Cristo não deve e nunca deveu nada para o diabo. Nós somos devedores a Deus. Nós devíamos a Deus uma dívida impagável. Quem pagou essa dívida por nós? Diante de Deus? Jesus. Isaías diz lá assim, e ele verá o penoso trabalho das suas mãos e ficará satisfeito. O meu servo, com o seu conhecimento, justificará a muitos. Então, a nossa dívida, o escrito de dívida que era contra nós, não era frente a Satanás. Era diante de Deus. Era diante de Deus a dívida. E Cristo pagou 100%. 100%. Uma palavra que me conforta, assim, muito, é no batismo de Jesus, quando ele estava iniciando seu ministério terreno, João vai dar eloquentes testemunhos de sinais de Deus. A pomba desceu sobre Jesus, né? Mas um dos sinais mais fortes que eu vejo ali é que ouviu-se uma voz do céu dizendo assim, esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Ou seja, o que ele falar, está falado, o que ele fizer, está feito. E o que Cristo fez na cruz foi algo bem feito. Agradou totalmente, cabalmente Deus. Saciou. Por isso que ele é suficiente. Então, muitas vezes a pessoa pensa que a salvação é alguma coisa assim, parcial, parcelado. Muitas pessoas não têm a garantia firme em Jesus porque acham que Cristo não pagou totalmente. Não, Cristo pagou totalmente. Ele é suficiente. A partir de Cristo, não se acrescenta e não se diminui nada. Ele é total. E se ele é total e eu estou nele, então eu sou pleno nele. Nele eu sou pleno.
Louvado seja Deus. Gesilda, cadê você? Estou aqui. E aí? Tá me vendo? Tô te vendo. Beleza. Ok. Pastor Leandro, quer falar alguma coisa? Pastor Leandro? Vem cá, meu filho. Fica aqui. O senhor quer falar algo? Era eu. Cadê o senhor? Aqui. Ei, pessoal. O senhor quer acrescentar alguma coisa? Quer falar algo sobre a resposta, sobre a pergunta do que o pastor falou? Quer comentar? Irmãos, eu entendo que existe muita preocupação e talvez muitas dúvidas por parte de muita gente, muitas especulações e muita teologia sensacionalista pelo mundo afora. Mas a Bíblia é a verdade, então a gente tem que estudar Amém. a Bíblia. Não é Bíblia Amém. mesmo? Não é, gente? Quem gosta de estudar a Bíblia aí? Dá um joinha aí. Deixa eu ver se está me ouvindo. Então, por exemplo, muitos cristãos estão muito preocupados, isso o pastor deve falar nos estudos lá sobre a volta de Cristo, né, a segunda vinda de Cristo. Vai começar domingo agora, hein? Tem muita gente preocupada com a marca da besta. É besta mesmo, né? Muita gente preocupada. É a nossa próxima pergunta. Opa, aí, ó. Então, não vai ser o quê? adianta, não. Vai ser o quê? Vai ser um X? Vai ser uma marca mesmo, visível? Porque muita gente acha que é uma marca visível, realmente. Vai ser o quê? É um chip que vai ser instalado? Então, tem crente que está desesperado com medo da marca da besta. Só que existe uma marca que a palavra do Senhor diz em Efésios 1, claramente diz isso, que o Espírito de Deus nos selou. Então, nós temos uma marca que ninguém pode tirar, que é a marca da promessa. Jesus veio, o Espírito Santo veio e selou seu coração, e isso é irrevogável. Está escrito lá assim, você é meu, você é minha. Ninguém pode tirar isso. Então, o que a gente tem que preocupar é com essa marca. Porque se você não tiver essa marca, com certeza vai ter a outra. Ok? Acho que eu estou colocando lenha na fogueira para o pastor responder aqui, ó, depois. Obrigada aí, pastor Léo. Eu vou fazer a próxima, pastor, e está dentro disso aí que o pastor Leandro disse. Olha só. Segura aí. Ter a marca da besta vai significar que a pessoa estará prestando adoração a ela, fazendo sua escolha entre Cristo e o diabo. Aí depois junto. Ela tem 3 perguntas dentro dessa. Eu entendo assim. Então, se for assim, como vão sobreviver se não vai poder comprar alimentos ou trabalhar? Deu para entender aí? E aí é uma sequência também dessa pergunta. A igreja de Cristo vai ficar até o final da tribulação? Se o senhor se perder nas perguntas, eu só me fala que eu falo de novo para o senhor, tá bom? Tá ok. Então, Gê, a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, infalível, regra de fé e de prática, né? E a Bíblia ela precisa ser, de um modo geral, explorada num todo. E quando eu falo num todo, eu estou falando da teologia, né? Então, o pastor Leandro acabou de citar um texto com relação à marca, né, que nós, o cristão, o crente tem, que é o Espírito Santo dentro de nós. Deus habita em nós. Isso é irrevogável. Essa marca não se apaga, ela não tira de nós essa marca em hipótese nenhuma, né? Mas eu já respondi algumas vezes na igreja, algumas pessoas que às vezes colocam a questão da ordem salutis, né? A ordem salute é a ordem da salvação. Como é que se dá a ordem da salvação, né? Aí as pessoas colocam mais ou menos assim, elas pintam um quadro, é um campo aberto, cercado apenas com uma cancela, né? E de um lado da cancela, Jesus, e do outro lado da cancela, o diabo. E, de repente, alguém abre aquela cancela e o diabo sai. Essa é minha, essa é minha, essa é minha. E Jesus também sai. Essa é minha, essa é minha. E vai marcando, vai carimbando. Quem carimbar mais, leva mais. Isso faz os cristãos arrancar os cabelos da cabeça de preocupação. Porque parece que a ideia
que se funde no meio evangélico é essa ideia de que a salvação é uma disputa entre o diabo e Jesus. Só para vocês terem uma ideia, o diabo está preso. Ele está preso. Você fala, mas se ele está preso, pastor, por que tanta maldade? Olhe para o seu pecado, olhe para o meu pecado, para você ver de onde é que vem tanta maldade. E quando nós falamos que o diabo está preso à luz da Escritura, nós cremos que ele está preso. E na escola dominical nós vamos trazer esses estudos sobre a volta de Cristo, como é que se deu isso. O diabo está preso ou ele está solto? Né? Então, via de regra, para você não ter dúvida, o diabo está preso. Viu? Está preso. Cristo prendeu o diabo. Ok? Agora, aí a ideia de que um está marcando, o outro está marcando, se você voltar lá em Efésios capítulo 1, versículo 4 e versículo 5, ele diz que nos predestinou em amor antes da fundação do mundo. A marca que você carrega e que eu carrego antecede qualquer coisa no tempo e no espaço. É antes da fundação do mundo. Se você verificar, pode verificar aí. Efésios 1, versículo 3, diz assim: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Em tempo nenhum faltará bênção para cristão, para o crente. Amém? Cadê os amém? Amém. Cadê os irmãos? Vou repetir para você ouvir, viu? Em tempo nenhum, baseado em Efésios 1, 3, em tempo nenhum vai faltar nada para o crente, para o servo de Deus. Nada. Amém. Depois ele vai falar assim, verso 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, o plano da salvação que se revelou na sua vida e que se revelou na minha vida no tempo e no agora, isso foi manifesto, isso foi planejado, isso foi arquitetado por Deus antes da fundação do mundo. Então, eu sinto muito a dizer, o diabo vai chegar sempre atrasado, porque Jesus já chegou na frente. Você e eu temos a marca antecipada. Agora, pastor, e a marca da besta? E essa marca, como Jesus perguntou aí, quem tem a marca está negando Jesus? Quem tem a marca... Não, essa ideia... Não vai comprar, né, pastor? Quem tem a marca, não vai comprar. Tipo assim, o governo de todo o universo não saiu das mãos de Deus, não. Quem está sentado no trono, lá em Apocalipse capítulo 4, é Deus. O trono está ocupado. Essas questões que a Escritura nos dá a entender e que as pessoas fomentam um espiritualismo exacerbado, de terrorismo, de medo, de pavor, a Escritura diz que não. Você quer compreender o Apocalipse, por exemplo? Aí está querendo? Alguém está querendo? Cadê as mãozinhas? Para ninguém cochilar, viu? Para você compreender o Apocalipse, você precisa ler o capítulo 4 e o capítulo 5. E esqueça do resto. Mas o resto não é importante, não, pastor? É de suma importância. Agora, a base do Apocalipse está no capítulo 4 e capítulo 5. O que o capítulo 4 vai falar? Vai falar, João vai dizer que viu alguém sentado no trono. O trono está ocupado. Sempre esteve ocupado e sempre estará ocupado por Deus. A mesma visão que João teve, Isaías também teve, lá no capítulo 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Então, capítulo 4 do Apocalipse, Deus está no trono, viu? Controla, governa, dirige tudo. Tudo, viu? Absolutamente tudo. Tragédia, tudo que você puder pensar está sob o controle de Deus. O capítulo 5 diz a Bíblia que João chorava porque não havia esperança, porque não podia tomar da mão direita o livro que estava selado. Mas quando João está chorando, o anjo vem e diz: olhe, não chore, olhe. E quando João olha, ele vê o leão da tribo de Judá, na sua imponência, na sua realeza, adentrando aquele mar de cristal. E quando João olha novamente, já não é mais um leão, é um cordeiro como fora decapitado. Por isso que o autor dos Hebreus diz que é para a gente se aproximar do trono da graça confiadamente.
pelo novo e vivo caminho. Quem pavimentou o caminho até o trono da graça de Deus foi Jesus Cristo com seu sangue. Por isso que lá no Evangelho de João 14, versículo 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, essa ideia de um controle, de um domínio maligno sobre a história, querido, não, a Escritura não aponta para isso nesse sentido, não. Você pode até ler textos isolados dizendo que não vai acontecer porque Deus é o governo. Quando Cristo ressuscitou, irmão, quando Cristo ressuscitou, ele não apareceu para os discípulos e falou assim: foi-me dado no céu e na terra todo poder, todo poder. E ele não transferiu esse poder para ninguém, não. Viu? Ele não transferiu esse poder para ninguém. E o Salmo 1, o Salmo 2, quando você vai ler o versículo 8, se eu não me engano, o versículo 12, no final, lá no Salmo vai dizer que Deus ri do plano dos homens, mas depois vai falar assim, que é para beijar o filho, para que ele não se irrite. Para que ele não se irrite. Não está aí, pastor Leandro, assim? 12. Beijar o filho. Beijar o filho. Isso aqui aponta para Jesus, que tem toda a autoridade, todo o poder nos céus e na terra. Então, não haverá esse descontrole, querido. Não haverá esse descontrole no sentido de um poder maligno, perverso, dominar o planeta. Haverá homens imbuídos pelo seu pecado, pela sua ganância e conduzidos malignamente nessa tentativa besta. Porque, por exemplo, quem já leu aqui a passagem do Gadareno? Do Gadareno. Lembra? O moço estava possesso lá, o Gadareno, não foi? E eu quero só fazer menção de uma expressão que está lá. Diz que quando Jesus aportou naquela cidade, naquela ilha, naquela região, os demônios vieram correndo ao seu encontro. Aí você fala assim, eles vieram correndo por quê, pastor? Assim, eles vieram para atacar Jesus, foi? A quem pensa que é Jesus. Só que quando eles vêm correndo, o que eles fazem? Se prostram, não é assim? Para adorar e reconhecer. Reconhecer o quê? Eles dizem assim, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, viesse nos atormentar antes do tempo? Eles reconhecem. Eles não vieram correndo para atacar Jesus. Eles vieram correndo porque diante da glória, da majestade e da sublimidade do nome de Jesus, todo joelho tem que se dobrar e toda língua tem que confessar que Jesus Cristo é o Senhor dos senhores para a glória de Deus, o Pai. Então, não existe essa... Isso é um espiritualismo, um misticismo envolto, travestido de passagens bíblicas. Vai ter uma grande tribulação, a igreja vai sofrer horrendas perseguições, e você pode estar pensando aí, mas pastor, eu já li no Apocalipse, pastor. Eu li no Apocalipse, é uma tribulação, que é uma perseguição, que é um negócio assim esquisito. Né? Onde é que Deus está? Como é que... Tudo isso faz parte do plano de Deus, do propósito de Deus. Nada fora do seu propósito, nada fora do seu desígnio, nada fora daquilo que ele designou, não. Agora, tem coisas que eu e você não vamos entender aqui. Não vamos compreender, não vamos assimilar 100%. Mas eu queria que você, pelo menos, assimilasse essa. Apocalipse capítulo 4, Deus está sentado no trono. E Apocalipse capítulo 5, Jesus é a razão da nossa esperança. Nós não temos que chorar, nem lamentar e nem se amedrontar com nada. Afinal de contas, ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Por que eu vou ficar com medo? Por que eu vou ficar tensionando? Não, muito pelo contrário. O inimigo, isso é uma estratégia do inimigo, sabe por quê? Ele quer que a gente fique perdendo tempo com essas preocupações, em vez de a gente se preocupar com o outro lado, que é ter uma vida consagrada, santificada diante de Deus, conhecendo Deus, amando o Senhor acima de todas as coisas e pregando as boas novas de salvação ao mundo, em nome de Jesus. Então, não sei, estou respondendo, não estou, Gê? Está indo bem? Tá? Então, não existe, viu? Esses planos são os planos mais infantis que tem. Por exemplo, vai botar um microchip, vai botar um feijão de arroz aqui em mim e vai mudar a minha cabeça. Não, o pecado que está em mim
tenta me mudar todo dia com respeito a Deus. Mas o que Deus tem a respeito de mim, nada pode mudar. Nada pode mudar. Então, por exemplo, quando você pega lá Números, capítulo 22, que foi a tentativa de Balaão para amaldiçoar o povo de Deus, tem uma hora lá que o contratante, né, o Balaque, né, chega para Balaão e fala assim, eu te contratei para amaldiçoar esse povo, e até agora tu só abençoa esse povo? Que coisa! Aí Balaão diz assim, Deus abençoou, não posso amaldiçoar. Deus abençoou, não pode revogar. Então, aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário por você e por mim é irrevogável. A marca que você tem do sangue de Jesus é inapagada. Ninguém pode apagar essa marca em tempo nenhum. Entendeu? De botar chip, isso é invenção de menino, que não entende o poder e a glória de Deus. Quão Deus é poderoso, irmãos. Não temos noção da glória, da plenitude do poder que reside no nome de Jesus. Ou, por exemplo, raros são às vezes os casos, mas tem casos que você encontra com espíritos malignos e você apenas usa o nome de Jesus e pronto. E tem que sair mesmo, não pode ficar. Em outros departamentos, em outra religião, por exemplo, na macumba, eles têm que negociar a saída daquele espírito para ir para uma outra pessoa ou se oferecer oferenda X para poder ele ficar calmo e poder sair da pessoa. Não, nós, como crentes, lavados no sangue de Jesus, nós usamos o nome de Jesus e ele tem que sair. Tem que sair imediatamente, sem resistência, por causa do nome de Jesus. Então, não pode olvidar, nós não podemos olvidar do poder que há no nome de Jesus. Há um poder infinito no nome do Senhor Jesus. Então, não há uma disputa, viu, com respeito ao plano da salvação. Não há uma cancela aberta onde o diabo está marcando quem ele puder. Não, ele está amarrado, ele está preso. Ele está preso. E a nossa marca é antes da fundação do mundo. Então, não pode ter sensacionalismo, nem espiritualismo em cima das verdades do que, de fato, a Escritura diz. Agora, mas, pastor, por que isso é difundido tanto? Difunde tanto isso, sabe por quê? Porque muitos líderes inescrupulosos querem meter terror nas pessoas para poder saquear elas. Em termos de finanças, tem que fazer voto, tem que fazer um monte de coisa para poder a pessoa se garantir. Então, eles pecam na suficiência de Cristo e eles pecam no poder absoluto de Cristo. Então, tem que ter uma mistura, tem que ter sempre algumas coisas, e em especial, querido, a pane, o terror, o medo, a insegurança. Qualquer indivíduo que adestre a sua mente para a insegurança, ele é guiado, conduzido, manipulado por quem quer que seja. Mas como nós somos crentes de Bereia, ou somos crentes do Serrano, né? Cadê o pessoal do Serrano aí? Nós aí, nós verificamos tudo na Escritura. Nós somos da Bíblia. Então, nós temos a Bíblia como única regra de fé e de prática. Então, o que a Escritura diz nos traz paz, consolo e conforto. Aquele que começou boa obra vai completá-la. E como diz Paulo lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 43, não sei se é isso mesmo, 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todas as coisas. Mas eu queria deixar bem claro aqui, viu, querido? O governo do mundo não foi transferido para ninguém, viu? Nem para besta, e é besta mesmo, viu? Porque não tem coisa mais besta do que essas ideias que muitas vezes surgem aí, como se fosse verdade. Se quem conhecer Deus, sabe do que eu estou falando. Quem sabe da soberania de Deus, do poder infinito de Deus, se você pegar esses três atributos, onipotência, onipresença e onisciência, já era. Por exemplo, só para deixar um dado aqui para vocês. Eu não estou falando aqui sobre batalha espiritual, mas olha, lembra quando o diabo apareceu lá em Jó? Estão lembrados aí? Quem está lembrado? Balança aí para você não cochilar. Ok? Deus, Jó vem...
o texto diz assim que em um certo dia os filhos de Deus vieram se apresentar diante do Senhor. As hostes celestiais vieram se apresentar diante de Deus para prestar culto, louvor e adoração. Aí o diabo se infiltrou no meio deles, não foi? Diz a Escritura que ele infiltrou. Aí Deus lá do trono falou assim, de onde tu vens, Satanás? O que é que o diabo diz? Eu venho de rodear a terra e de passear por ela. Olha que limitação. Olha como é que ele é limitado. Rodear e passear, ou seja, ele tem que comer pó. Para ele atravessar de um lugar para outro, ele tem que comer muito pó. Se ele tivesse solto, se a gente acreditasse que ele tivesse qualquer poder no sentido de estar solto para poder inferir nos planos de Deus. Eu falo assim, eu venho de rodear a terra e de passear por ela. Aí alguém poderia falar assim, então tu está cansado, não está? E ele poderia, porque custa rodear a terra toda. Dá trabalho. Deus, querido, está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus é onisciente, não há nada que Deus não saiba. Com antecedência. Antecipa qualquer coisa. E não há nada que Deus não faça diante da sua onipotência. Então, que bom que a gente poder respaldar a nossa fé na Bíblia, regozijarmos no que a Escritura de fato diz para a nossa fé. Então, nós não podemos ter uma fé débil, uma fé desvalida. Nós precisamos ter uma fé validada pelas Escrituras, pela palavra bendita de Deus. Não palavra de pastor, não palavra de homem, mas palavra de Deus, palavra bendita. Por isso que o salmista diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Que maravilha. Outra, e aí deixa eu só para concluir aqui, gente. Muitos cristãos, por exemplo, têm medo do diabo, têm medo... Gente, o diabo é que pela de medo de nós. Se tem um povo na terra que o diabo tem medo, é o povo selado. Diz a Escritura lá em 1 de Pedro 2, que nós nos tornamos em Cristo Jesus o quê? Nova criatura. Nação santa, povo de exclusiva propriedade. Bom, alguém sabe aqui o que é uma propriedade exclusiva? Eu queria pedir para a advogada aqui. Não sei, pode abrir o áudio dela? Não pode não, né? Nildete. É o Rogério também. Aqui é o Rogério, né? Nildete, o que é propriedade exclusiva? Estou procurando aqui. Rogério. Vai botar o som aqui para você, Nildete. Só para os irmãos entenderem o que é uma propriedade exclusiva. Ela saiu. Ela saiu. Não, está aqui no canto. Eu estou vendo ela aqui. Ah, tá. Botou o som aí? Estou liberando som. Ela tem que aceitar. Ela... Aceita o som, Nildete? Você pode aceitar o som? Não, o dela funciona. Só ela aceita. Vê se o seu som está saindo, Nildete. Então é o seguinte, ó. Foi. Fala aí, Nildete. Não estou ouvindo. Estou te ouvindo. O que é uma propriedade exclusiva? Você como advogada. Ela não está te ouvindo. O som dela sumiu. E o som dela também sumiu. Não, ela matou o som. O daí também. Cadê o irmão Hudson? O Hudson. A onça está tomando banho. Miriam. Ei, Miriam, Mas faz então, máscara. ok, mas ó, uma propriedade exclusiva, você sabe o que quer dizer uma propriedade exclusiva, não sabe? Aham. Ou seja, não é de mais ninguém. O povo de Deus, em Jesus, é uma propriedade exclusiva de Deus. Não tem negócio de marcar Joãozinho, Manezinho, querer marcar a gente, não. Nós somos exclusivos de Deus. Jesus nos fez um povo exclusivo de Deus. Então, nós não estamos aí para ser marcados por ninguém, não. Aí diz lá assim, ó, propriedade exclusiva de Deus, nação Santa. eleitos, sacerdócio real. Então, o que Cristo fez por nós é de uma plenitude absurda.
Não cabe nem na nossa mente. Por isso que, como pastor, me regozijo em poder olhar a Escritura com essa profundidade. Olha para você saber que você é uma pessoa exclusiva de Deus. Não é porque você ganhou exclusividade, não. Cristo te fez exclusivo. Você é exclusiva. Eu sou exclusivo. Ou seja, o povo de Deus não está à venda e não está aí para disputa de ninguém. A batalha pela qual nós lutamos, nós já fomos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, a Jesus Cristo. Paulo diz que nós somos mais do que vencedores. A expressão grega aí é rupernicon. Cadê os rupernicon? Rupernicon. Cadê? Não é pernilongo, não, tá? É rupernicon. É o povo mais do que vencedor. Então, não tem que se amedrontar com nada. Irmão. A gente deve temer a Deus, buscar Ele em santidade e em novidade de vida. Para que no devido tempo Ele nos exalte, para que no devido tempo Ele manifeste o seu poder, a sua graça na nossa vida. Então, é tremendo a gente poder ter essa particularidade e ver que a Escritura nos põe como povo eleito, sacerdócio real, nação santa, povo de exclusiva propriedade. Eu não estou aqui para disputa de ninguém. Eu já pertenço a Ele. Você já pertence a Ele. Você não está no pasto esperando quem é que vai chegar primeiro, não, viu? Jesus já chegou antes da fundação do mundo e nos tornou exclusivo. Exclusivo. Então, só dar um pequeno testemunho aqui, só para você entender como é que é essa exclusividade, né? Quando eu me converti, recém-convertido, eu cometi muitas coisas assim, na ingenuidade da fé. Hoje eu penso duas vezes antes de fazer algumas coisas que eu fiz, por causa da fé. Por exemplo, eu no afã de querer evangelizar, recém-convertido, eu bati numa porta de uma senhora e ela saiu com aquele turbante da cabeça, aquele monte de cordão aqui no pescoço, vestida de branco. O nome dela é Eni. E eu chamei ela para ir, que ia ter o aniversário da igreja, da congregação que eu frequentava, né? Fui lá empolgadinho e chamei ela. E ela me olhou com uma cara tão feia, tão horrenda, com tanta raiva. Aí ela falou assim, vocês crentes, viu? São uns idiotas, viu? Aí eu fiquei assustado com aquela expressão daquela mulher. Ela falou assim, vocês ficam chamando a gente para ir para a igreja de vocês, mas se a gente chamar vocês para ir lá no centro, vocês não vai. No terreiro, vocês não vai. Aí eu, na minha inocência, falei assim, claro que vai. A gente não vai porque a gente não é convidado. Ela falou assim, então tá, sexta-feira vai ter o encontro da Irmandade. Eu quero que você vá lá comigo. Eu falei, eu vou. Todo empolgadinho, eu falei, eu vou. Porque por Jesus, naquele primeiro amor, irmão, a gente fica tão inocente, assim, não é inocente no sentido, mas a coisa é tão simples, né? A gente está com o coração tão cheio do amor que a gente quer que as pessoas sejam alcançadas, né? Aí, eu fui lá na casa do moço que havia pregado para mim e falei com ele. Ele falou, você é doido, rapaz? E lá, nesse lugar, se eu fosse você, não ia, não. Mas eu falei que eu ia. Eu vou. E eu fui, viu, irmãos? Eu fui sexta-feira, 13. Eita, meu Deus, hein? Era sexta-feira, 13. Entrei lá dentro com ela, naquele lugar. Eles começaram a tocar com esse tambor, jogar pipoca, beber cachaça, fumar cigarro. Cada um fazia uma munganga lá, para descer algum espírito. Enquanto que eu estava lá, sentado, com os braços cruzados assim, o pai de santo veio e mandou descruzar os braços, que eu estava atrapalhando, porque meus braços estavam cruzados. Aí eu descruzei os braços. Eles começaram a dançar de novo. Daqui a pouco o homem veio para mim e falou assim, fique em pé. Você não está respeitando. Tem que ficar em pé. Eu fiquei em pé. Dançaram, beberam cachaça. Quem bebia cachaça? Essas pessoas, quando recebem esses espíritos malignos, eles bebem um tanto de bebida e não fica bêbado. Mas naquele dia, quem bebeu aquelas pingas, ficou todo mundo bêbado, porque não desceu nenhum espírito ruim.
Então, na medida que aquela mulher rodava ali, daqui a pouco ela saiu do meio do ciclo, pegou na minha mão e saiu me levando para fora daquele lugar. E, só para resumir a história, encurtar a história, hoje é uma missionária da Igreja Presbiteriana Renovada. Missionária, prega em Brasil inteiro. Glória a Deus, né? Essa mulher. Agora, o que eu quero falar com isso? Para além desse testemunho, eu quero falar sobre a exclusividade. Eu não estava lá porque eu estava lá e alguém fazia distinção entre eu e as demais pessoas. Reconhecida essa distinção pelos próprios espíritos malignos. E por Deus também. Como o diabo também, como o diabo, o gadareno, pôde fazer essa distinção em reconhecer Jesus e saber que não era chegado o tempo deles serem atormentados. Então, quem tem que atormentar quem? É o diabo que te atormenta? Está errado, viu? É você que tem que atormentar ele, com a sua oração, com a leitura da Bíblia, com o seu amor em Cristo e com a sua fidelidade ao Senhor. Então, isso é um tormento para ele. Onde quer que você chegue, ele tem que correr. Ele bate em retirada. Porque quando ele olha para você, quando ele olha para mim, ele vê um exclusivo. Olha ali um exclusivo. Não pode tocar, não pode nem chegar perto. Sabe por que não pode chegar perto? Porque a Bíblia diz que nós somos o bom perfume de Cristo. Ele cheira de longe esse perfume, tem que cascar fora. Não pode permanecer. Coisa preciosa, irmãos. É a gente poder ter essa intimidade com a Escritura e termos uma fé aprimorada, alicerçada na palavra do Senhor. Respondeu, Gê, aí? Ok, pastor. Depois também, se tiver alguma dúvida, se continuar com as dúvidas, E aí, ó, como o senhor vai fazer o estudo lá na igreja, isso. aí a pessoa pode, né, questionar mais. Irmãos, esse assunto vai ser de uma profundidade e de uma Sim. importância absoluta. Nós, como cristãos, precisamos estar à parte. Como é que se dará essa vinda de Cristo? Alguém pensa que sabe, mas talvez não saiba com propriedade. Como é que dá essa segurança? Como é que vai ser isso, né? E, por exemplo, sobre a grande tribulação, né? Nós temos correntes de interpretação do Apocalipse. A milenista, pós-milenista. A milenista somos nós. O que é um crente amilenista? Um crente amilenista é aquele que acredita que o milênio já veio, já está aqui, desde a primeira até a segunda volta de Cristo. É o milênio. Agora, nós não interpretamos isso de maneira literal, dizendo que é 1000 anos. Esse número é simbólico. Então, desde a inauguração de Joel, capítulo 2, versículo 28 em diante, e Atos 1:8, que nós recebemos o Espírito Santo, deu-se a inauguração da grande tribulação. Quem já leu alguma coisa sobre a história da igreja nos primeiros séculos, quem leu, por exemplo, as igrejas do Apocalipse, viram que elas passaram por tribulação terríveis. Justino, Antipas, né? Tipo, É. Né? baseado no touro. Foi cozinhado, foi fritado dentro de um boi. Aí você fala assim, pastor, mas aí, Deus deixou sofrer? Irmãos, aqui para nós, não importa o gênero de morte. Olha João Batista, olha os profetas. Não importa o gênero de morte. O que é que importa? Morrer em Cristo Jesus. E segundo, termos a certeza que nós vamos ter o nosso corpo transformado no corpo incorruptível. Então, tem um grupo, os pré-milenistas, eles acreditam. Pré-milenistas dispensacionalistas, eles acreditam. Eles leem a Escritura, inclusive o Apocalipse, em especial o Apocalipse, de maneira literal. Então, eles fazem afirmações literárias sobre várias coisas ali. Por exemplo, o rapto da igreja, a igreja vai ser arrebatada invisível, ninguém vai saber desse rapto. E aí eles pegam textos para tentar mostrar alguma coisa, mas vai ser de suma importância aos domingos a gente poder ter aí uns 3, 4 estudos, até normalizar a questão da escola dominical, ou até normalizar essa questão da pandemia, só repetindo novamente para todos entenderem, né? O conselho da igreja, de acordo com as normas
de saúde e decisão do prefeito Calil e do governador também, nós resolvemos abrir parcialmente a igreja. O que é a igreja aberta parcialmente? Por exemplo, as crianças continuarão tendo o culto feito pelo pastor Leandro e pela Claele via online. Cadê Claele? Culto maravilhoso, hein, Claele? Tem sido bênção. As pessoas de risco, da área de risco, da idade, por causa da idade ou por causa de alguma doença, devem ficar em casa, mas nós não temos, por exemplo, na igreja, um decreto proibindo essas pessoas, não. Ao contrário, nós estamos nos precavendo através de higienização, distanciamento, álcool gel, máscara, obrigatório uso de máscara durante o culto, depois do culto, enquanto permanecer naquela área, álcool dentro dos banheiros. Nós estamos tomando todas as devidas providências para poder minimizar o máximo de contágio com respeito à questão do vírus. O culto, ou a escola bíblica dominical, será bem rápido, não vai passar aí de 40 minutos, a gente põe aí de 9 às 10, mas é aí, no máximo, 40 minutos. O culto de domingo de Santa Ceia, no máximo, vai ser 40 minutos também, dentro dessa estratégia de segurança. Terminou o culto, todo mundo vai para casa, né? Uma coisa que eu estava vendo, não vai ficar apertando mão, abraçando, entendeu? Nessas questões, todas nós estamos tomando as devidas precauções. Agora, irmãos, o pastor Leandro deu uma palavra terça-feira, eu não sei se ele teve a consciência básica do que ele estava falando, no sentido assim, eu vi ele falando assim, o que nós temos feito? Qual é o preço que nós estamos dispostos a pagar pela comunhão? A comunhão vale alguma coisa? A comunhão diz alguma coisa para o povo de Deus? Nós estamos dispostos? Por exemplo, se você olhar a primeira igreja de Atos dos Apóstolos, todo mundo pagou o preço pela própria vida por estar em comunhão. Pela comunhão. Morreram, foram decapitados por causa da comunhão, né? Então, é claro, ninguém vai usar desses termos, desses jargões, para poder irresponsavelmente contribuir para a propagação desse vírus. Não, em hipótese nenhuma. Nós vamos minimizar o máximo que a gente puder, mas nós não podemos, como Hebreus 10, 25 diz lá, não deixe de congregar como é costume de alguns. Então, dentro dessa norma, dentro dessa segurança, por exemplo, os irmãos de área de risco, que não se sentirem seguros, é desaconselhado ir à igreja e podem solicitar ao pastor, aos pastores, aos presbíteros, a ceia em casa. Nós vamos levar a ceia em casa, esses irmãos, né? Mas a gente sabe, por exemplo, uma coisa que eu vi o prefeito falando e o governador também falando é os médicos cuidam da saúde física. Ele falou 3 categorias. A terceira categoria foi os psicólogos cuidam do psicólogo, do psicológico, e a igreja cuida do espiritual. A igreja cuida do espiritual. Dentro desse discernimento, desse entendimento, de não colocar os irmãos em risco. Então, a igreja não está funcionando no seu arcabouço original, né? Mas nós estamos, assim, parcialmente, dentro desses grupos que se sentirem confortável de poderem ir. Então, domingo nós vamos ter o primeiro estudo sobre a volta de Cristo. À noite nós vamos ter a Santa Ceia, né? Então, se você se sente confortável, seguro nesse sentido, vá. Exercite a sua fé, exercite o desejo de poder comungar, embora com algumas restrições, como foi colocado aqui. Tá ok? Ok. Pastor, eu tenho outra perguntinha aqui. Vai lá, manda. Já a última. Qual a relação que o pastor faz dessa pandemia com o final dos tempos? Aí okay. É uma coisa, né? Um paralelo, né? Tipo isso. Muito boa. A Escritura diz lá em Mateus 24 que nós vamos ter vários sinais. Esses sinais não quer dizer literalmente a volta de Cristo. Porque é dentro de um bojo de vários sinais. Então, por exemplo, olhando especificamente para o coronavírus, ele não é o sinal, como muitas pessoas estão pensando. Ele é um sinal. Ele é um doce. Ele é mais um doce. Entendeu? Porque esses sinais, o que eles... Um sinal muito forte
que eu percebo, por exemplo, com respeito à volta de Cristo, o Covid-19, por exemplo, é um dos sinais, eu vou colocar até fraco. Já teve sinais aí, querido, pior. Se você ler a história, você vai ver que teve sinais aí na história horrendos, terríveis. Agora, um dos piores sinais que eu tenho visto nessa geração é o que a Escritura diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então, assim, há todo uma progressão de sinais. Agora, esses sinais, eles não devogam, eles não advogam com respeito à volta de Cristo nesse sentido. Se você ler Mateus 24, e nós vamos colocar isso lá também, como matéria de estudo, eu não estou dizendo que a partir do cumprimento desses sinais ele vem, né? Porque aí teria uma categoria, quantos sinais já houve? Já houve terremoto, já houve maremoto, já houve epidemias que a gripe, por exemplo, a gripe negra, por exemplo, a gripe espanhola, e tantas outras coisas, peste, fome, terremoto, seca, tem tudo quanto é coisa. Quando os discípulos perguntaram quando seria a tua vinda, quais sinais, né? Agora, lá em Atos dos Apóstolos, ele vai dizer que não competia a gente saber a época ou o tempo que Deus reservou para a sua exclusiva autoridade, né? Então, penso, ser forte, é eu ver uma geração apagada, de crentes apagados, de crentes insípidos. A fé se esfriando de maneira assim avassaladora. Então, assim, o amor não é mais aquele amor pujante, né? É alguma coisa assim a se preocupar. Mas o fato é, irmãos, que Cristo, na sua obra, a obra que Cristo fez foi plena, e o Espírito Santo é a garantia, viu? Que nem eu e nem você vai ser deixado para trás. Amém. Não importa se você está tomando banho, se você está comendo, se você está trabalhando, viajando, não importa, viu? Quem tem o Espírito Santo, naquele dia, vai ouvir o soar das trombetas e vai subir de maneira gloriosa. Encontrar com o Senhor. Então, assim, Amém. O que importa para nós é sabermos que somos salvos. Agora, pastor, eu não tenho Espírito, não. A Bíblia, quem não tem, peça a Deus que Ele dá. Você não tem convicção que o Espírito Santo está em você, peça a Deus. Senhor, me batiza. Senhor, enche a minha vida do Espírito. Eu quero ter uma vida cheia do Espírito. Porque naquele dia que você não vai ser confundido, viu? Nem confundida. Amém. Quando Daniel estava na Babilônia orando, e que o anjo trouxe a resposta, né? Muitas vezes a gente pensa que Deus não está respondendo a oração, né? No caso especial e particular de Daniel, diz que o príncipe da Pérsia estava impedindo de trazer a resposta. Já tinha 21 dias que a resposta tinha saído. Mas o que eu acho fantástico e formidável nesse texto não é a resposta da oração de Daniel, é o que o anjo diz para Daniel. O anjo chega e diz assim: Daniel, homem muito amado. Ou seja, Daniel na Babilônia era odiado por causa da sua postura, da sua postura, da maneira com que ele servia a Deus, né? Resolveu Daniel, capítulo 8, não se contaminar. Então, Daniel manteve uma vida consagrada. Então, Daniel era odiado na terra, mas amado no céu. Homem muito amado. Então, o recado que Deus tem para nós nesses dias, em especial, fazendo uso aqui das palavras de Jeremias, capítulo 11, capítulo 30, versículo 11. Você quer falar, pastor Léo? Eu tô inebriado aqui, do lado aqui tô assim, quase sendo arrebatado aqui, viu, gente? Mas então nós vamos fazer assim. A gente está encerrando, então, pastor, agradecendo ao Senhor por essa oportunidade, a gente está ouvindo o Senhor, né, pastor Leandro, agradecendo a Lívia, mas o Rafael, que dispôs, né, o coração para ajudar a gente, muito obrigado mesmo. A cada uma que está aí ouvindo o Senhor. Levantaram a mão.
Ah, quem? A Jaque e a Lívia levantaram a mão aí. Já que a- Ok, então fala. Pode falar. Jaque. Não, eu só dei parabéns. Bati palminha. Ok, então. Muito obrigada, Muito Jaque. linda a Seu nome. mensagem. Amém. Deus abençoe. Amém, meus Ô, lindos. meu querido. Tá bom? Amém. Deus abençoe, pastor. Amém. Lívia, Deus abençoe. Quer falar, Lívia? Então, vamos terminar com a oração, gente? Vamos, isso? Vamos. Pode? Então, Pode vamos orar, orar. vou orar pela sua casa aí, pela sua vida. Amém. Em Glória nome a de Jesus, vamos Deus. fazer a oração. Pai Santo e amado, nós somos gratos ao Senhor nessa noite, pela palavra do Senhor, por esse encontro virtual. Mas não é só virtual, Senhor Deus, é emocional, é espiritual. Transcende esse computador, porque nós somos um em Cristo Jesus, louvado seja o nome. Eu quero orar por cada lar, por cada família, por cada uma dessas irmãs e irmãos. Cada casa, que a tua doce e maravilhosa graça esteja sobre cada uma dessas famílias, abençoando, guardando e protegendo. E muito obrigado pela garantia e pela certeza que nós temos em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Também, Senhor Deus, pela vida do Rafa, da Lívia. Ó Deus, em especial, uma bênção específica para a Lívia, com respeito à sua asma, ou qualquer sintoma de uma que ela esteja passando. Senhor, se já tem usado dos meios ordinários, quem sabe o Senhor usará dos meios extraordinários para curar a tua filha em nome de Jesus. Abençoe essa casa, Senhor Deus, com toda sorte de bênção. E abençoe os meus irmãos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Lembrando, irmãos, que amanhã nós vamos estar lá na igreja, viu? Às 8 horas, uma palavra breve, mas nós vamos estar lá, tá bom?